Olá, galera do Dá Uma Força, sejam bem-vindos a mais uma aula de biologia. Essa semana nós vamos começar a falar sobre fisiologia animal, um assunto bem interessante. A galera tem uma certa dificuldade porque é um assunto extenso, mas nós do Dá Uma Força vamos realmente só tratar aquilo que você precisa saber para mandar bem lá na prova do Enem. É um assunto cobrado todo ano, pelo menos uma questão ali de fisiologia animal você vai encontrar, falando sobre vários sistemas. Então vamos ter aí 3 semanas de treinamento em fisiologia para a gente ficar bem esperto em todas elas. Hoje nós vamos falar sobre nutrição e digestão. Primeiro processo aí, um dos processos mais importantes, e nós vamos ver como que isso cai lá na sessão, como cai no Enem. Seguinte, galera, qual a importância disso tudo? Primeiro que nosso organismo precisa obter energia, certo? Certo, nós já sabemos disso. Então, precisamos nos nutrir, precisamos passar por um processo de digestão para a gente conseguir obter, então, tudo que esses alimentos podem nos fornecer. Vamos começar, então, falando sobre nutrição. E aí, há alguns tipos de nutrição principais que vamos analisar aqui. A nutrição autotrófica e a nutrição heterotrófica. Vamos ver então cada uma delas. Na nutrição autotrófica, nós chamamos assim porque os organismos são chamados também autotróficos, são aqueles que são capazes de produzir o seu próprio alimento, que a gente chama. Por quê, pessoal? Seguinte, o que importa para nós é a molécula orgânica. São as moléculas orgânicas que vão ser absorvidas e vão se transformar em energia e vão ser usadas ali no nosso organismo. E aqueles seres autótrofos que realizam nutrição autotrófica, eles já são capazes de, a partir de moléculas inorgânicas, produzirem moléculas orgânicas e usarem essas, então, para sua energia, lá para o seu metabolismo. Tranquilo? Há 2 tipos principais de nutrição autotrófica, que é a fotossíntese e a quimiossíntese. Fotossíntese, tranquilo, a gente já sabe que são feitos por alguns vegetais e algas, e a quimiossíntese pelas cianobactérias. Vamos ver isso mais lá na frente na aula de metabolismo energético. Isso aqui é só para a gente dar uma introdução. Então, na fotossíntese é usado CO2 e água e fornece a glicose, que é a principal molécula e fonte de energia para a gente. E na quimiossíntese a mesma coisa. Ao invés de água é usado outro composto, H2X, por exemplo, o sulfeto de hidrogênio. Mas fiquem tranquilos que isso a gente vai ver lá na frente, como eu já falei. Então o que importa a gente saber é isso, que os seres autótrofos, eles são capazes de produzir as moléculas orgânicas necessárias ali para a sua nutrição. Já os seres heterotróficos não, somos nós não conseguimos produzir as moléculas orgânicas. Por isso nós obtemos as moléculas orgânicas de outros seres vivos e com isso conseguimos obter energia e tudo que é necessário para o nosso metabolismo. E aí alguns processos aí envolvidos nesses seres heterotróficos. Processo de ingestão, precisamos ingerir o alimento, ele então vai ter que ser digerido e depois conseguimos então absorver essas menores moléculas orgânicas e assim usarmos elas para o nosso metabolismo e como fonte de energia. Beleza, galera? Então vamos relembrar algumas coisas que vimos lá em biologia molecular, que é a digestão dos principais alimentos. Pessoal, nós comemos isso aqui, tá? Tudo que a gente come, aquele pãozinho, nosso arroz com feijão, nosso alimento em geral, são macromoléculas. Então nós temos proteínas, açúcares, lipídios e ácidos nucleicos ali, mas isso não consegue ser absorvido pelo organismo. Precisa sofrer digestão em moléculas menores, as menores porções de cada macromolécula dessa. Então, se eu tenho proteínas, eu vou ter que absorver os aminoácidos que as formam. Açúcares ou carboidratos, os monossacarídeos, principal, glicose, isso nunca pode ser esquecido. Lipídios precisam ser absorvidos sob a forma de ácidos graxos e glicerol. E os ácidos nucleicos sob a forma de nucleotídeos. Tranquilo? Só um lembrete. Então, pessoal, começando a falar sobre o processo de digestão, o que importa é a gente saber que digestão é o processo pelo qual o alimento é reduzido a compostos mais simples, os quais serão absorvidos e utilizados pelo organismo, é o que eu acabei de falar. Então, quando a gente tem esses alimentos aqui, eles então
vão nos fornecer as macromoléculas, carboidratos, proteínas, lipídios e ácidos nucleicos que vão precisar, então, ser digeridos em moléculas menores. Pessoal, uma coisa que é importante a gente saber é identificar alguns alimentos que são ricos em cada uma dessas macromoléculas, especialmente proteínas, açúcares e lipídios. Isso a gente tem que saber, tá? Isso foi cobrado no Enem. Os alimentos ricos em proteínas, pensamos basicamente, são as carnes. Os ovos, principalmente ali a clara do ovo, tá cheio de albumina, uma proteína muito importante. Agora, carboidratos, quando falamos em carboidratos, pensamos logo nos pães, nas batatas, no macarrão. Tudo isso tá rico em carboidratos. Nas frutas também, tá cheio ali de frutose, que é um açúcar. E em lipídios, nós temos o quê? Aquelas manteigas, os óleos, isso basicamente são os alimentos mais ricos aí em lipídios. E aí, claro, pessoal, isso aqui é soma geral. Por quê? Porque em cada alimento eu tenho um pouquinho de cada coisa. Nos pães, por exemplo, eu posso encontrar ali as proteínas do trigo, posso encontrar tipos de lipídio, mas assim, o Enem ele só cobra o principal. Então, importante a gente saber, carne, fontes de proteína, carne, ovos, leite também, tá? Açúcares, pães, batatas, macarrão, tudo que é tipo de carboidrato ali, tá? Nesses principais alimentos. E os lipídios, as manteigas e os óleos. Claro, existem óleos naturais que a gente chama aqueles mais saudáveis, frutas, oleaginosas, sementes. O abacate, por exemplo, ele é rico em lipídios. Nós temos algumas sementes de castanha do Pará, enfim. Então, isso aí que importa a gente saber. Pessoal, então vamos começar a falar sobre a digestão humana. Nos vemos então na próxima aula. Até lá!